a NPT passa a reconhecer o seu lugar de fala nas redes sociais a partir do diagnóstico da necessidade de tratar das nossas perspectivas também nessa nova arena, que é a nova arena política, que são as redes sociais. E isso nos leva, lógico, isso nos traz demanda, isso nos impulsiona a agir num novo espaço que nós ainda não conhecíamos. Por isso, essa é uma atividade nova para a NPT, né? A última Assembleia aprovou o investimento de recursos da associação na campanha de mídias digitais, e isso nos levou a fazer um processo seletivo de uma agência de publicidade, porque agora não mais as assessorias de comunicação com a linguagem formal, mas não mais apenas, mas também a linguagem informal, publicitária, precisa ser utilizada para que a nossa fala chegue não apenas àqueles que se interessam por temas do direito do trabalho, mas à população em geral. Então, esse é o nosso interesse. Eu passo agora para a Liliane, que é diretora. A Liliane é diretora da agência Impress, de mídias digitais da agência Impress, que está desenvolvendo a campanha do MPT. Eu não adianto nada a respeito da campanha, eu quero que ela apresente, tá bom? E estamos aqui para oferecer qualquer outro esclarecimento. Obrigado, Liliane, por sua presença, e lhe passo a palavra. Muito obrigada, doutor Helder. Queria agradecer ao doutor Helder e ao doutor Ângelo, em toda a diretoria, né, da NPT, pelo convite. Ter espaços de comunicação em eventos como esses é muito relevante, né, porque tudo que a gente, né, eu pude dar uma passada pela programação, e tudo direciona para relacionamento, né? Até a fala da doutora Valdete, né, emociona, motiva, né, ela é uma boa comunicadora, e comunicação faz parte de qualquer processo de condução de conversas, né, que é sobre o que a gente vai falar, né? Então, falar sobre espaço de fala é falar sobre abrir conversas, né? Então, a minha apresentação é muito nesse sentido. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Eu acho que esse vídeo ele traz essa provocação, né? Viver 150 anos de evolução digital em 15 é um ritmo inimaginável, né? E que a gente pode sentir aí desse processo de mudança. Tudo muito rápido, né? A velocidade, parece que a gente não consegue consumir a quantidade de informação que tem disponível, mesmo aquelas que nos interessam, né? E tudo mudando muito rapidamente. Se hoje eu tenho uma estratégia de comunicação muito eficiente, amanhã ela será substituída, e é assim que vai funcionar. E é esse que é o desafio de todas as relações de comunicação, de todas as relações pessoais, da vida no trabalho, da vida em casa, né? Eu acho que esse momento de transformação ele tem incomodado muito até a vida em sociedade, né? Então, fora do Ministério Público do Trabalho, os senhores também se sentindo incomodados aí com esse momento rápido de mudança, né? Então, o questionamento é: o que será o Ministério Público do Trabalho? O que será das instituições públicas e das empresas quando essa menininha que hoje tem 5 anos tiver 20, né? Num momento novo, tecnológico, né? E que a tecnologia vem dominando e acelerando cada vez mais esse processo de nos fazer sentir incapazes, né? Porque é essa sensação, a gente está o tempo todo, né? Quando falaram de melancolia, e não é só no caso do Ministério Público, dos membros do Ministério Público, a gente atende carreiras públicas as mais diversas. A gente já trabalhou com o Judiciário, com a Advocacia Pública, o pessoal da AGU, o pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional, com a Defensoria Pública. Todos eles têm o mesmo desafio, né? Até o nome do Congresso é bem relevante, né? Qual é o desafio que vocês têm? São muitos e foram colocados nas falas aqui anteriores, né? A doutora Valdete trouxe, né, esse olhar, né? Preciso mudar. Como que a gente faz isso, né? Acho que ninguém tem uma resposta, mas o momento é de incômodo. Bom, e aí, pode passar? Senão vai começar o vídeo de novo. Bom, o fato é, falar de rede social é falar da era pós-digital, tá? A gente já está vivenciando a era pós-digital.
As redes sociais, isso é um movimento, né? Falou muito dessa coisa mundial, do processo todo, né? Tudo global, né? E a gente observa já nos Estados Unidos e na Europa um movimento de debandada de redes. As redes sociais se enfraquecendo. No Brasil ainda com muita força, mas um processo que a gente acredita que em 2019 vai se enfraquecendo, tá? Por quê? Querendo ou não, todo o processo de transformação social, ele começa muito pela juventude, né? Assim, a criança, a juventude vai impulsionando muito o processo de mudança. Tem uma pesquisa recente que mostrou que dos jovens, 64% já entenderam os problemas ou os benefícios que as redes sociais trazem, e eles estão conseguindo raciocinar e fazer escolhas sobre esse processo, né? Então, a gente tem um estudo que foi divulgado no Meio Mensagem ontem, e eu quis trazer aqui em primeira mão para os senhores, né? E muitos motivos ligados ao individual, a pessoa, a minha existência. Me incomoda a saúde mental, né? 72% deles acreditam que as redes sociais fazem mal para a autoestima. Né? Então, o cara só vê tudo lindo, tudo bem, ou só vê conflito, crise, notícia ruim, né? Então isso tem um impacto muito grande na personalidade, na qualidade de vida, tá? Então, essa desintoxicação é uma tendência para o ano de 2019. Beleza, mas vocês estão falando de comunicação digital, né? Por que falar de comunicação digital se vai haver esse processo de desintoxicação? Não vai ser um processo rápido, né? Ele vai sendo startado e a gente vai repensando como lidar com essa dinâmica. E aí eu queria falar com os senhores, e não tem nada a ver com credibilidade, não tem nada a ver com reputação, que é a palavra confiança, né? A palavra confiança, ela é trazida muito fortemente, e foi feita uma pesquisa pela Edelman Internacional, que traz que 62% da população mundial acredita que o sistema como um todo, ou seja, sistema é o quê? O poder público, as organizações como são tradicionais, as empresas, essa composição toda entrou em colapso, né? Então, e isso é estarrecedor, né? As pessoas, ai meu Deus, e agora? Em quem que eu confio, né? Não posso mais acreditar no governo, não posso mais acreditar nas empresas. E aí a gente observa o índice de confiança social, de uma forma geral, sem abrir empresa a empresa, órgão a órgão, em trajetória decrescente ao longo dos anos, né? Esse enfraquecimento mostra que não é um problema do Ministério Público do Trabalho, não é um problema da Justiça do Trabalho ou da Justiça como um todo. É um processo realmente da não representação. As pessoas não sentem que o Estado atua em benefício delas, tá? E aí aqui, o Ministério Público, de uma forma geral, a gente não abriu nessa pesquisa, só uma pesquisa do IBOP, tá? Que mostra que todas as instituições, desde 2009, quando ela começou a acontecer, até 2018, que é a mais recente do ano passado, todas, proporcionalmente, tiveram ali uma diminuição. O Ministério Público apareceu em 11º lugar, como as instituições mais confiáveis, tá? Ali na frente tem polícia, ou seja, tudo que é voltado para essa coisa da segurança, tudo que é voltado para a pauta moral ganhando força, e as outras instituições, né, que têm uma atuação mais da coletividade, né, do benefício social, em queda. E uma outra pesquisa, a mesma pesquisa, na verdade, complementando esse estudo, mostra que tudo isso é efeito do medo. As pessoas estão amedrontadas com uma série de pautas. E a primeira delas é a corrupção. As pessoas têm medo da corrupção, pavor da corrupção. Elas têm medo da globalização, acreditam que o processo da globalização faz com que perca, né, a questão da nacionalidade, enfim, da identidade nacional. Tem medo dos desgastes dos valores sociais, ou seja, olha o peso, 88% da população tem medo do desgaste dos valores sociais. É a pauta conservadora aí aparecendo dentro do medo, tá? Não é a pauta que é conservadora. O cidadão, ele está buscando uma fuga conservadora para os seus medos. A imigração é outro tema que amedronta muito a população de uma forma geral. E uma outra que é muito interessante, as pessoas têm medo do ritmo da inovação.
Sabe do que elas têm medo? Eu fiz direito, eu sou membro do Ministério Público e o meu filho não pensa qual profissão que ele vai querer exercer. Ele só fala em ser youtuber, ele só grava vídeo para o YouTube, o sonho dele é ser um gamer ou um desenvolvedor de conteúdos multiplataforma. O que eu faço com isso? Carreira de verdade é advogado, é médico, é engenheiro, né? Então, todo mundo muito amedrontado, né? Vamos ver, esse meme dessa Momô, sei lá o que é, né? Isso nada mais do que traz essa discussão, né? O quanto as pessoas têm medo do que a tecnologia pode oferecer. E tem uma tendência a observar esses avanços tecnológicos como um problema para a humanidade. Então, essa é a situação. Ou seja, eu tenho uma crise, um crash de confiança pautado pelos medos da sociedade. Então, eu tenho medo, eu vou para aquilo que me segura, que é a família, né, que são os bons costumes, né, que é a individualidade. Tudo que é coletivo pode parecer perigoso dentro desse ambiente. E aí os senhores que têm uma pauta absolutamente coletiva, né, de direitos e garantias, acabam sendo impactados por essa crise de confiança. E do outro lado ali o poder de polícia, o exército ganhando uma projeção gigantesca, né? E aí um fenômeno que cresce e que atinge qualquer entidade representativa, tá, doutor Ângelo? Não é só a NPT, que atinge os ministérios públicos e os tribunais de justiça. Cada membro, hoje, vive um dilema e uma crise de representação. Ou seja, eu sou um indivíduo, eu tenho presença nas redes sociais, eu tenho lá meu perfil no Twitter, inclusive sou o cara dentro do Ministério Público que mais tem seguidores. Eu não preciso da NPT e nem do MPT para falar por mim. Eu, sozinho, tenho voz, tenho meu canal, tenho a minha rede de relacionamento e eu tenho voz. Para que eu vou ficar encabeçando pautas coletivas se eu tenho a minha individualidade e a minha plataforma e as minhas ideias, porque sou um cara sensacional, genial, por que eu vou, né, me sujeitar a um projeto? Então, essa crise de representação atinge todos os servidores públicos, todos os agentes públicos hoje das carreiras, né? Esse dilema. Então, em que momento eu sou representado, em que momento eu exerço a minha própria representação, né? Então, todos eles, como produtores de conteúdo, né? Todo mundo tem muita informação qualificada, todos valorizam o individualismo, têm um ativismo próprio e não precisam de intermediários. Ou seja, como a gente consegue mobilizar esses caras? Que campanha a gente precisa fazer para dialogar com esses caras que têm a pauta própria? Ele tem o canal próprio, ele tem o público próprio. Então, é um outro desafio que a gente precisa entender para pensar numa campanha. E aí, um case que é conhecido dos senhores que lidam com a justiça trabalhista, né, que é a Van, né? Você vê um crescimento muito forte do setor empresarial dentro das redes, personificando a comunicação, né? Então, eles não têm uma instituição, eles têm lá o dono da Van falando para os públicos. Ou eles têm simplesmente, como é o caso do Ponto Frio, falando com um pinguim, que é um bot que eles criaram, é como se fosse um elemento de inteligência artificial que faz o relacionamento ali nas redes sociais com o público como se fosse uma persona, tá? E isso tudo, ou seja, para dizer que as empresas estão falando de forma mais próxima e individualizada e já entenderam que o cidadão que está na rede, ele quer ter esse diálogo individual com os temas deles, tá? Fora aquilo, né, que a doutora Valdete falou, a gente tem aí uma migração dos temas para as redes sociais, o jornalismo perdendo a importância, e o que faz parecer que é a rede social que o tempo todo pauta todo mundo, né? Mas se a gente fizer um pouco e abrir um pouco a nossa bolha de comunicação, a gente vai observar que tem outras conversas acontecendo. A gente vai observar que tem outros assuntos relevantes acontecendo. E é a isso que a gente se propôs, dentro dessa campanha que a gente vai apresentar para vocês, a entender, tá? E aí, como fazer comunicação num ambiente que fica igual a professora, né, dos Simpsons ali. Todo mundo está conectado na sua rede, interessado no seu conteúdo, e ninguém está prestando atenção no que eu estou falando. Ninguém está prestando atenção no que o outro está falando, porque que eu estou conversando com uma pessoa, ou já estou vendo um vídeo no YouTube que me interessa mais. Ou seja, a concorrência
pelo espaço e pela audiência. Então não é qualquer campanha que a gente pode fazer, não é qualquer conteúdo. Coloquei no site. Você comunicou bem, doutora? Pedi para a Ascom colocar no site. No site não comunica. Colocar no site não comunica. Eu enviei o release. Enviar o release não mais comunica. Mas eu coloquei lá no meu post do Facebook e está no Twitter também. Só o post no Facebook e no Twitter não comunica mais. Então o que comunica, né? Vamos lá. Não é só mais a forma, não é mais só o conteúdo e não é mais só a plataforma, tá? O que é que comunica, né? Aqui se falou muito ontem na palestra magna de abertura de empatia, de abrir, remontar os canais de relacionamento que eram feitos antigamente, né? O olho no olho, o aperto de mão, né? A conversa, né? A ligação. Nem ligar mais a gente liga, a gente manda um áudio do WhatsApp, né? Então não tem diálogo ali, tem uma mensagem enviada, não tem diálogo. E essa perda desse diálogo é que está complicando esse ambiente que a gente está vivendo e não está conseguindo ser ouvido. Como tratar disso, de interesses tão diferentes, né? Sabendo ouvir, sabendo identificar com dado, com informação, como gerar esse efeito uau. Pode ser que a campanha não gere efeito uau em muita gente, mas nenhuma campanha tem o objetivo de falar com todo mundo. A comunicação, ela tem que ser eleita como prioridade para públicos específicos. Eu não tenho que falar com todo mundo. Eu tenho que estabelecer. Nesse primeiro momento, eu comunico com como é que eu gero efeito uau nesse público. Agora eu quero abrir, expandir para esse outro público. Como é que eu gero efeito uau? E hipersegmentando. Hipersegmentar a informação é personalizar a informação. Não é a mesma informação do norte que vai para o sul. Não é a mesma informação que eu dialogo com membro do Ministério Público. Não é o mesmo que eu falo com o próprio servidor da casa. Não é a mesma comunicação que eu falo com o poder público e não é a mesma comunicação que eu uso para lidar com a imprensa. Então, essa hipersegmentação é que está no centro de qualquer estratégia. E aí, vamos falar um pouquinho da campanha, tá? Como é que essa campanha surgiu? A Impress é uma agência que atende já... Desde 2008, a gente trabalha para o Ministério Público. Temos uma relação próxima com o Ministério Público, tá? Em 2008, a gente venceu uma concorrência, uma licitação da Escola Superior do Ministério Público da União e o nosso curso de Media Training começou a integrar o currículo ali do CIV, que é o curso de ingressos e vitaliciamento. Desde então, o nosso curso de Media Training está presente em todas as turmas de ingressos e isso foi nos trazendo ali para acompanhar dia a dia o Ministério Público. Isso foi evoluindo, né? As carreiras foram se interessando pelo trabalho que a gente executava e o que nos aproximou das entidades, né? Hoje do Ministério Público a gente atende a NPT e atende também a CONAMP, fora várias outras entidades aí do setor jurídico, né? Ministério Judiciário, Advocacia Pública e tudo mais. E como a gente já vinha monitorando a questão da justiça trabalhista, por tudo, né? Se a gente quem treina os porta-vozes do Ministério Público, a gente precisaria estar acompanhando esse assunto. E percebemos que tinha espaços de fala não sendo ocupados. Você tinha o empresário, você tinha o governo falando e trazendo uma narrativa em espaços que faltava voz de fala, né? E aí nós, proativamente e coincidentemente, montamos um projeto e vamos bater na porta da NPT. Gente, a gente precisa conversar. A gente precisa apresentar para vocês um projeto. E calhou ao mesmo tempo em que a gente estava elaborando esse processo, uma discussão interna muito forte da entidade, já encabeçando, inclusive, uma contratação de uma agência. Acho que a gente entrou no processo meio que assim na rabeira, né? Já tinha um processo definido. Quando a gente apresentou o projeto, aí a gente começou a dialogar e surgiu o match, né? Deu match a nossa parceria, né? E aí a campanha passou por um processo longo, né? A gente trouxe um diagnóstico, mostrou como é que as conversas estavam nas redes. Como a conversa estava nas redes, né? Como estava virando um problema de imagem, né? Ou seja, vários agentes falando contra a justiça do trabalho, né? E gente com grande apelo, com grandes seguidores, né? E a gente estava ali sem espaço a ocupar.
Foi aí que a gente trouxe uma metodologia, né? Então tá, como é que a gente, diante desse cenário, cria uma campanha, né? A nossa metodologia de trabalho é muito direcionada para coprodução, cocriação. E aí a gente, junto com a diretoria da NPT, produzimos um processo de design sprint para chegar num conceito dessa campanha, né? É muito melhor, junto com quem entende do assunto, desenvolver esse conceito do que eu, como agência de comunicação, chegar com alguma coisa pronta, não funcionaria, né? Então a gente fez isso daí, foto do dia em que a gente está vendo esses papeizinhos todos, são do processo da nossa dinâmica. Elegemos ali os públicos, né? Porque é aquilo que eu disse para os senhores e para as senhoras, não adianta a gente querer falar com todo mundo. Não existe mais comunicação em massa. Comunicação eficiente, ela é dosada público a público. Eu não falo tudo para todo mundo. Eu tenho que eleger quem são os meus públicos. E foi nessa hipersegmentação que a gente trabalhou, tá? E aí, o mais interessante é que a gente falou muito aqui de causa. E quando surgiu esse conceito do bom trabalho para você, ele arrepiou, né? Quem estava ali participando, né? Eu lidero hoje uma empresa que tem 500 pessoas, né? Uma empresa privada, que ali você tem as vivências trabalhistas das maiores, né? E todo mundo ali trazendo a sua percepção, né, do que é o trabalho, a importância do trabalho, né? E quando a gente chegou nesse conceito, o bom trabalho para você soou bem assim para todo mundo, né? O bom trabalho para você traz resgatar a importância do trabalho, né? Resgatar esse prazer, né, o que o trabalho proporciona, né? Dar esse lado positivo que o trabalho proporciona. E logo, o bom trabalho para você refletir no posicionamento institucional dos senhores como membros do Ministério Público do Trabalho. Então, quando a gente falar em bom trabalho para você, quem assina é o Ministério Público do Trabalho, né? Então, é o Ministério Público do Trabalho desejando para todo mundo um bom trabalho para você e recebendo da sociedade esse bom trabalho para você, tá? E aí, a ideia é que nessa campanha a gente considere que direito e dignidade caminham juntos e que o MPT cuida de você, ou seja, a gente trazer mensagens em que a gente consiga ali sensibilizar o público e resgatar a importância da atuação do Ministério Público do Trabalho, mas dialogando numa linguagem que a sociedade está falando. E aí a solução criativa partiu da necessidade de humanizar, né? A gente observou pelo briefing um distanciamento muito grande das pessoas, do Ministério Público e da Justiça como um todo, né? Como algo inatingível, inalcançável, né? Algo sisudo. A ideia é que a nossa campanha ela possa humanizar a figura do Ministério Público do Trabalho, humanizar as pautas trabalhistas, humanizar a Justiça do Trabalho. E aí, para humanizar as mãos, né? Essa coisa do bom trabalho para você, da mão, do toque, bom trabalho para você, bom dia. E isso com um significado muito grande, a mão. Ou seja, o tato, o contato, o relacionamento, a proximidade e a disponibilidade. E essas mesmas mãos que são tão afetivas, né? Que acalentam, que aproximam, elas também trabalham, elas produzem. Né? Então, o tempo todo a gente trazendo essa coisa do emocional com o técnico, do afetivo com o profissional. E essas mãos, elas também cuidam. Então, vem o Ministério Público aí dando essa atenção especial, né? Na garantia dos direitos trabalhistas. E essas mãos se cumprimentam, né? Não tem aquele high five. Essas mãos sentem. E aí a gente foi buscar referências que, assim, nesse momento, a gente precisa gerar muita identidade com a população que está lidando na internet. Aí muitos vão falar assim, mas essa linguagem visual, ela é muito, como eu posso dizer, tá muito basiquinha, tá muito criancinha, muito, né, infantilizada. Tudo isso tem um estudo por trás, né, que traz informações em que a gente possa eleger qual é o melhor padrão visual.
E aí a questão da brasilidade, já que está nesse momento de discussão nacional, nacionalista, o verde e amarelo ia pegar muito mal, ia parecer uma pauta política, né? Nunca imaginei que o verde e amarelo fosse um problema, mas agora ele acaba virando um problema para alguns segmentos. Então a gente resolveu partir para o elemento da brasilidade e trouxe aí um pouco para a representação gráfica desse trabalho a Tarsila do Amaral, né? E a ideia é que o Bom Trabalho para Você ele não seja só uma causa do Ministério Público, ele seja uma causa viva. Qualquer agente público, político, empresarial, ele possa se engajar, qualquer membro da sociedade possa, porque ele é uma postura, ele é um posicionamento, ele é uma causa. A causa é o do bom trabalho para você. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você. Né? A ideia é que as pessoas tenham isso na mensagem e disseminem isso o tempo todo. E o aperto de mão, essa coisa da jovialidade, né? Que é um padrão das redes sociais. E, ao mesmo tempo, compreender o ambiente polarizado e dialogar com todo mundo, né? Não adianta eu querer falar com quem elegeu o Bolsonaro ou só falar com quem não elegeu o Bolsonaro, né? A gente, apesar de estar num ambiente polarizado, a doutora Valdete falou aqui sobre união. A gente precisa ter uma linguagem, uma marca e uma campanha que unifique, que não distancie as pessoas, que saiba lidar nesse ambiente polarizado com as diferenças. E aí a gente foi produzindo um conteúdo e persegmentando para todos os nichos, para todas as narrativas, né? Então, com um conteúdo muito diversificado aí que dialoga com todos os interesses e públicos. E aí eu queria mostrar para vocês o jingle da campanha. A gente já vai começar a rodar, mas eu queria contar para vocês a história que é muito interessante. Todo projeto de causa, ele traz as pessoas de forma espontânea. Esse jingle foi criado e foi gravado por um grupo de Brasília, um grupo de samba aqui de Brasília, que ficou conhecendo essa letra por um grupo de WhatsApp e resolveu aderir à campanha sem cobrar cachê nem nada, resolveu dar voz. São meninas jovens de samba de Brasília, resolveram dar voz para esse projeto porque acreditam que essa causa é uma causa delas. E querem apoiar esse projeto. Então, o projeto de causa é isso, né? As pessoas aderindo e querendo participar de forma voluntária. E aí eu queria que vocês ouvissem. Pode tocar? Pode. Esse é direito, sim, sua conquista. Ter um emprego é cidadania. Um grande negócio é ter garantia. Empresário e trabalhador em sintonia. Do patrão ao empregado, na liberdade, no cuidado. O MPT caminha junto e trabalha do seu lado. Dignidade a prover, todos juntos para crescer. Pra quem te ama poder dizer, bom trabalho pra você. Ministério Público do Trabalho. Na verdade, são muitas peças a campanha. A gente tem uma série de vídeos, né? Esse jingle ele vai circular nas rádios, né? A ideia é que a gente faça um impulsionamento de mídia em algumas mídias, tá? E o vídeo que eu queria apresentar para vocês é o primeiro vídeo, é um vídeo manifesto. O que é um vídeo manifesto? Ele é um teaser inicial para abrir conversa, tá? Ele não é a informação toda nele mesmo, tá? A ideia é a gente ter esse emocional num primeiro momento, para a gente depois começar com uma série de conteúdos mais informativos. Trabalho a gente não ganha nada. Dignidade a prover, todos juntos para crescer. Pra quem te ama poder dizer, bom trabalho pra você. Ministério Público do Trabalho. E esse é o vídeo, né? A gente já lançou esse vídeo, né? A ideia é que na semana que vem a gente comece com um plano de mídia. A ideia desse vídeo teaser foi realmente dar voz para quem interessa, colocar no centro da nossa história e da nossa discussão o cidadão, né? Que eu acho que se os senhores, como membros do Ministério Público, em toda a comunicação, em toda a ação, conseguirem entender que o propósito disso tudo, né? É engajar, é conseguir comunicar, é no dia a dia conseguir estabelecer conexão com o cidadão, eu acho que isso já garante aí vida eterna e uma atuação de muito sucesso para os senhores aí ao longo da trajetória brasileira. É isso. Obrigado.